Na verdade, a vida tem um ritmo. Existe ali um cadenciar, existe ali um movimento. Então eu pensei, ao invés de gravar uma aula específica, exclusiva para as mães, eu preciso falar com todas as mulheres que confiam em mim. Porque esse trabalho que eu tenho feito para vocês, muito antes de ser para vocês, ele é para mim. Porque tudo o que eu leio, compreendo, assimilo, estudo, aprendo, não é só para mim. É para vocês também. Mas primeiramente passa por mim. Primeiramente passa pela minha vida. Então as suas dificuldades também são as minhas. Cada uma no seu nível, né? Cada uma a seu momento. Às vezes pode ser que alguma dificuldade que eu já tenha ultrapassado, você está nesse momento ultrapassando, ou pode estar por vir, nós não sabemos. Então a diferença da nossa vida está exatamente em sabermos que as coisas se repetem. Então, eu até anotei alguns pontos aqui, de vez em quando eu vou olhar para baixo, porque são coisas que eu não quero me esquecer de jeito nenhum, de sair dessa aula sem ter falado para vocês. A primeira delas é que então eu estou falando com você, mulher solteira, casada e mãe. Santo Antão, certa vez escreveu o seguinte: nada mais útil pode ser ao cristão do que pensar todos os dias: estou começando a servir a Deus e o dia de hoje pode ser meu último dia. Certamente, por várias vezes, eu vou ficar emocionada nessa aula. Por quê? Porque eu não falo aqui algo que eu não vivo. Em nenhum momento eu vou falar das dores que eu realmente não saiba, que eu realmente não presencie ou que eu realmente já não tenha vivido, inclusive comigo. Então, aquela minha frase que viralizou, né? Muita gente usa, gosta, e meio que vira uma expressão que nos orienta, né? É meio que uma bússola, que é um dia é muita coisa. Olha como ele disse aqui, ó, estou começando a servir a Deus e o dia de hoje pode ser meu último dia. Certamente quando a noite reinicia o nosso dia, por mais difícil que possa ter sido o dia anterior, e por mais difícil que possa estar sendo aquele trecho da vida, né? Porque a vida, ela está acontecendo, ela tem o seu cadenciar, ela tem o seu balançar, ela tem o seu ritmo. Então, por mais difícil que possa estar sendo agora, o hoje, ele faz parte de um todo. Então, essa frase, um dia é muita coisa, é porque nós trazemos consciência ao nosso agir. E eu estou falando do nosso agir, inclusive com a nossa vida pessoal. Com eu comigo, eu Andressa. Qual é ali o tipo de cobrança que eu tenho feito para mim? Qual é o tipo de cobrança que eu tenho jogado em cima do meu marido, dos meus filhos? E veja, hoje nós estamos fazendo um aulão para mulheres, tá? Por isso, vocês não pensem, vocês, que eu isento a responsabilidade dos homens, dos pais e dos maridos, em hipótese alguma e em nenhum momento. Afinal de contas, nós sabemos que no casamento os dois são chamados, são convocados ao serviço. Os dois são chamados e convocados a sustentar essa família, a permanecerem. Mas hoje, em especial, eu quero falar com as mulheres. Porque, em sendo mulher, eu comecei a trazer muita consciência a alguns pontos da minha vida. Aquele viver muito automático, aquele sobreviver diário, não nos faz bem. Não nos leva muito longe. Nos tornamos pessoas inconstantes, porque desejamos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E, na verdade, a gente não faz quase nada. Ou faz a toque de caixa, brigando, terceirizando, responsabilizando os outros, porque não soubemos dar os nãos necessários no momento necessário. Porque não soubemos priorizar. Veja, agora o momento é o que? Eu vou dobrar a roupa? Então, se eu vou dobrar a roupa, eu não vou pensar na louça. Se eu vou fazer o meu filho dormir agora, eu não vou pensar
na aula que eu gostaria de estar assistindo. Eu vou estar no que eu faço, como diz São José Maria Escrivá. Faz o que deves e está no que fazes. Qual é o meu dever de hoje? Já que um dia é muita coisa, certa vez eu perguntei, quanto cabe em um dia? Eu mesma perguntei e eu mesma respondi. Colérica que sou, eu pergunto e eu respondo. Eu tenho esses diálogos internos, eu acho que vocês também devem ter. E quando eu perguntei, quando me veio essa frase à mente, né, um dia é muita coisa, eu pensei, quanto cabe em um dia? E eu cheguei à conclusão que cabe o eterno em um dia. Sabe por quê? Porque se hoje for o meu último dia, eu vou ter deixado eternizado na minha história o que eu vivi até hoje. Por isso eu falo, gente, escreva. A escrita eterniza. Talvez meus filhos não se interessem pelas minhas escritas, que são muitas. Talvez meus netos também não. Mas, de repente, um bisneto, um tataraneto, ou algum outro descendente mais distante encontre, ou uma outra pessoa encontre as minhas anotações e encontre ali uma vida que foi presente, que viveu, que olhou para as pessoas, que aprendeu a ouvir porque não sabia, que aprendeu a amar porque não sabia, que aprendeu a contemplar porque não sabia. E sabe por que nós não sabemos mais fazer essas coisas? Porque nós somos egocêntricos. Nós somos uma geração que aprendeu a ser servido, nós somos uma geração que aprendeu a ser amada, nós somos uma geração que achamos que estamos no centro do mundo, quando, na verdade, nós fazemos parte de uma grande história. Pedro Augusto já diz isso, né? Nós somos a pequena história, cada um de nós, eu, você, nós temos a nossa pequena história e fazemos parte de uma grande história que está acontecendo. A vida está acontecendo agora. Então, o que eu quero é trazer consciência para vocês e alguns exercícios práticos da vida sobre... Andressa, olha, eu já estudo, eu já busco conhecimento, eu já estou entendendo tanta coisa e mesmo assim eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto cansada, eu me sinto exausta, eu me sinto injustiçada, eu me sinto vítima das circunstâncias, não quero me sentir assim, eu me sinto perturbada com os movimentos da vida, porque eu gostaria de estar no controle, eu me sinto irritada porque as coisas levam tempo demais e eu quero agora, eu sou imediatista, eu preciso me reeducar. E como diz o Saulo Barbosa, né? O Saulo Barbosa, meu professor, ele diz o seguinte, essa frase, para mim, ela é impecável. Cabe ao adulto formar-se. Mas eu sempre comento que, na prática, a teoria muda. Por quê, Andressa? Porque a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós precisamos saber, então, o quê? O que fazer com esse conhecimento. Então, a partir do momento que eu realmente reflito que um dia é muita coisa, eu preciso pensar, e o que é que eu faço com essa informação? Porque eu levanto de manhã com um propósito, e basta 1 hora depois eu já fiz um monte de coisas que eu não gostaria de fazer. Como diz São Paulo apóstolo, né? Ele fala, porque que o bem que eu desejo eu não consigo e o mal que eu não quero eu faço. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza querer exatamente aquilo que é mais confortável, daquilo que é mais favorável, daquilo que dá menos trabalho. Temos a nossa parte de natureza caída, somos filhos do pecado e isso nos leva a isso, a desejar o que é prático, fácil, simples, que me beneficie. Então eu manipulo as pessoas, eu manipulo as coisas, eu quero dominar. No autoritarismo, eu faço um projeto da minha família e eu quero que eles se enquadrem nessa moldura. Um projeto meu, egoísta, individual, e eu quero que a minha família, meu marido e meus filhos se encaixem nessa moldura. Mas eu não pintei a moldura do tamanho certo. Eu peguei a pintura de outra família. Eu peguei a pintura que alguém pintou e eu quero fazer enquadrar ali. Não. Eu aprendo a pintar. Eu volto para minha casa e eu pego aquela tela e eu vou fazendo os movimentos certos para que
as coisas comecem a aparecer naquela tela que era branca. Eu começo a corrigir o caminho, mas numa tela que se encaixe na minha moldura. Então, o primeiro movimento de consciência, o primeiro exercício de consciência que eu vou trazer para vocês eu vou anotar aqui, deixa eu ver quantos são que eu anotei aqui. 1, 2, 3, 4, são 5, tá? O primeiro é o faça menos, porém melhor. As coisas levam tempo. As coisas levam tempo. Quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, nós não estamos priorizando nada. Nós não estamos dando real atenção a nada. E o resultado daquilo muito provavelmente vai ser ruim. Por quê? Porque a minha atenção não está naquilo. Eu já citei, acho que foi no aulão de produtividade, que se você perceber e você focar agora, faça esse exercício aí comigo. Você focar o seu olho agora em um ponto, igual eu tô olhando para você aqui na câmera, todo o resto fica embaçado. Por quê? Porque eu estou dando atenção a um ponto. Quando eu dou atenção a uma tarefa, eu tenho o resultado daquilo que obteve a minha atenção real. Quando eu quero dar atenção a tudo ao mesmo tempo, eu não dou atenção a nada. E o pior disso tudo é que, além de não colhermos o melhor resultado possível, né? Porque não se obtém o máximo entregando o mínimo, além de eu não conseguir o melhor resultado e nem entregar o melhor resultado para o meu pedaço de mundo, a culpa me recai. Porque depois eu penso, puxa, era para eu ter parado para escutar meu filho falar até o fim. Era para eu ter tido paciência de ouvir o que meu marido ia falar, mas ele começou a falar e eu já interrompi. Falei, não, isso aí não é minha ideia. Eu faço isso. Por isso que eu coloquei como primeiro exercício. Porque nós queremos fazer cheque em tudo. Mas é aquele cheque cheio de culpa. É aquele dia cheio de vazio. Quando você olha o seu checklist ao fim do dia, você fala, fiz e não fiz nada. Sabe por quê? Porque não estava com atenção naquilo que realmente importa. E por mais que nós façamos as coisas no automático, à noite, ao nos deitarmos e pensar na nossa vida, a nossa alma sabe para onde ela gostaria de ter ido, por qual caminho ela gostaria de ter trilhado. Então, enchemos os nossos dias de vazios. Por isso eu falo, cuidado com os dias cheios de vazios. Olhem para as coisas. Se isso aqui me toma 5 minutos, então vai realmente me tomar 5 minutos. Eu vou me gastar 5 minutos aqui nesse banho da minha filha, porque vai ser um banho gostoso. Nós vamos conversar, nós vamos dar risada, eu vou contar uma história, fazer letras onde embaça a água quente no box. Eu vou ler enquanto ela brinca um pouquinho na banheira, eu já pego um livro. Filha, leitura em voz alta. Ela não precisa estar olhando para as imagens, eu vou contando alguma coisa. Eu vou eternizando a minha história para ela, a história do pai, a história do irmão, dos avós, dos bisavós. Por quê? Porque eu vou contando, eu vou dando aquele banho, vou contando para ela as coisas da nossa família. E assim nós vamos estreitando os nossos laços. Mas hoje isso aqui, ó, não permite que a gente faça isso, porque nós queremos dar o banho da criança e ao mesmo tempo nos atualizarmos no WhatsApp, no Instagram, não sei aonde, não sei que rede social. Parece que se pararmos de olhar ali, vamos perder alguma coisa do mundo, quando na verdade o nosso mundo está indo pelo ralo, na nossa frente, ali naquele banho que eu não dou atenção. E de repente pode ser o meu último banho, mas de repente pode ser o último banho da minha filha, ou do meu filho, ou do seu filho, ou da sua presença diante deles. Então as coisas levam tempo, tá? Eu quero que vocês tragam essa consciência assim, olha, porque não é assistir essa aula e sair daqui e achar que pronto, melhorei. Ah, acabou, agora, simbora, partiu vida porque agora eu entendi. Não, isso é empolgação. E gente empolgada não dá resultado. Entendem? Vocês saem motivados daqui porque acabaram de ouvir. Mas a vida, ela acontece nos sacrifícios invisíveis diários.
E o ponto 2 que eu quero lembrar aqui para vocês, que eu acabei de citar, né? Que as coisas levam tempo, então a sua mudança vai levar tempo, e o tempo é cada vez menor. Posso dizer assim, de repente deixa isso para amanhã. Não, melhorar dá trabalho demais. E piorar? Quanto custa piorar? O quanto de você vai estar levando a sua preguiça? O quanto de você leva a sua ausência na vida dos seus filhos ou do seu marido? O quanto de você leva a sua procrastinação ao cumprir o seu dever diário? Ao seu desleixo consigo? Ao seu descuido com a sua aparência? Com o seu tom de voz? Com a sua inteligência? Você lê? Andressa, mas olha, você está falando essas coisas porque você já leu, você já sabe, mas eu precisei começar um dia. Eu precisei começar um dia. E se Deus quiser, eu tenho muito livro aqui para cima que não dá para filmar, tenho muito livro aqui guardado, tenho livro no meu escritório, muito. Tenho livro aqui aqui tem 4 portas aqui cheia de livros. E se Deus quiser, um dia eu não vou ter aonde colocar mais livros. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma biblioteca não só para mim. Mas se um dia não restarem mais bons livros para se ler, e eu estiver lá idosinha, na minha terceira idade, naquele meu momento que eu quero ler muito, que hoje o meu tempo é cada vez menor. Então, eu vou ter feito a minha biblioteca de bons livros. E se eu não tiver tempo para ler todos, eu vou deixar essa biblioteca de bons livros para os meus filhos, para os meus netos, ou para alguém que um dia possa ter contato com esses livros. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, gente, esse barulhinho de obra, talvez eu imaginei que fosse acontecer, e apesar de ser um sábado, 11h20 da manhã, meus vizinhos resolveram instalar móveis hoje ali, tá? E eu não queria desmarcar. Então, é rapidinho, eles fazem uns barulhinhos, mas já passa. Se estiver atrapalhando muito vocês, pausem um pouquinho, pensem no que a gente falou até aqui, façam suas anotações, abstraiam esse barulhinho de obra que já vai parar e continuem aqui comigo, tá? Ó, atenção em mim. Lembra do foco? Pronto, põe atenção em mim. O tempo é cada vez menor. Por que eu escrevi esse como um segundo ponto? Porque muitas vezes nós nos esquecemos, e quanto mais jovem, menos noção de limitação de tempo, né? De temporalidade, menos noção nós temos. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque quando nós somos muito crianças, muito jovens, nós não temos a noção da morte. Aí a gente vai crescendo, perde um tio, perde um amigo, perde um parente, perde um pai, uma mãe, você vai percebendo que a morte é uma presença. Ela vai acontecer. Ela é uma passagem. Ela passa pela nossa vida. E aí, ao perceber que o tempo é cada vez menor, nós começamos a trazer mais consciência no nosso agir. Eu preciso ter mais consciência no meu agir. Eu preciso agir melhor. Não tenho tanto tempo mais. Não tenho tanto tempo mais. A minha filha esses dias era um bebê. E agora ela é independente e coloca sandálias. Meu filho vai, às vezes, dormir na casa dos meus pais. Se eu precisar acontecer alguma coisa, precisar me ausentar muitos dias, ele sobrevive muito bem sem mim. Eu já não sou tão necessária assim. E isso vai acontecer com você também. Então, o tempo é cada vez menor. Cada noite que a minha filha me chama, que eu preciso me levantar cansada de madrugada, eu olho para ela e eu penso, ela está crescendo. Vai chegar um dia que ela vai estar socorrendo a filha dele. E muito do que ela vai fazer é aprendido pelo que eu fiz com ela. Eu sou a presença dela. E o tempo é cada vez menor também. Sabe por quê? Porque quando eu comecei essa aula há 21 minutos atrás, nós estávamos no presente. E agora, ao falar sobre essa aula, nós já estamos falando do início dela, sobre o passado. Então, trazer essa finitude para a vida, o quanto temporário nós somos, o quanto nossa vida é rápida, é curta, é delicada, é um breve passeio, né, entre onde nós começamos a nossa existência terrena e o céu. Quanto mais consciência eu trago a isso, melhor eu sou.
Porque eu consigo olhar para aquilo e aquilo que ia me tirando do juízo, aquele colega de profissão, aquele compromisso que eu tinha, aquela, de repente, cama que não deu tempo de estender agora, mas eu vou só socorrer ali, fazer alguma coisa, receber alguém que chegou de repente de surpresa, eu volto e rapidinho eu estendo. As coisas, elas não vão nos tomando conta. Nós é que tomamos conta delas. As coisas não vão mais nos dominando, nós é que as dominamos. Afinal de contas, quem pensa domina. Quem pensa domina. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Olha, essa frase do que quem pensa domina, ela precisa estar assim, latejante na nossa cabeça. Por quê? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, só um pouquinho. E aí, já perdeu para água hoje? Não tô até derrubando aqui. Você já perdeu para sua água hoje? Vai, toma uma aguinha também comigo. E vamos continuar. O quem pensa domina tem que ser algo que está ali na sua mente o tempo inteiro, porque senão nós vamos perdendo o nosso senso de progressão, perdendo o nosso senso de realidade e perdendo o senso de proporção. Aquilo que eu falei no começo, gente empolgada não dá resultado. Tá? Você pode se conhecer o quanto for. Se você não sabe agir bem, você não chega em lugar nenhum. Até porque nós nem chegamos muito longe sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Então, peraí. No meu trabalho, de repente o fulano é chato mesmo, mas talvez ele me santifique, talvez seja através das ações chatas dele, ou de algum hábito chato que ele tenha mania de executar, ou uma colega que pede ajuda com mais frequência, ou uma mãe que precisa da sua presença, uma presença mais frequente, mais real. Essas pessoas, elas vão te entregando sacrifícios diários que te permitem a santidade. Porque, como diz a minha mãe, não dá para querer viver o céu na terra. Você quer viver o céu, né, na terra? Não, na terra você vive a vida terrena, e a vida terrena, ela é sacrifício, ela é serviço, ela é movimento, ela é exposição, ela é tentativa, ela é erro, ela é cheia de novas possibilidades, cheia de novas possibilidades. Então, quando você tem em mente o seu senso de progressão e o senso de proporção da sua vida, você começa a se nortear de uma forma real. Vamos falar aqui de nós mesmas, tá? Nós não chegamos ainda na parte do marido, da família e dos filhos. Por enquanto, nós estamos falando enquanto seres humanos individuais. Nós vamos chegar nisso tudo. E depois ainda vamos falar com o Vitor sobre a suplementação para a mulher, que é importantíssima, tá? O que é tão importante para a mulher? Então, esse ponto 3, senso de progressão e senso de proporção. Eu não vou sair daqui agora, meu Deus, é trincheira, vamos lá, e rasga tudo no peito e vamos. E aí eu pego os conhecimentos, as informações que a Andressa me deu e enfio goela dentro da minha família de novo. Eu quero calçar o meu calçadinho ali, ó, o meu pé num calçado que não me serve. O que eu faço então, Andressa, com o conhecimento? Nós pegamos um conhecimento, nós pegamos esse saber e trazemos para a nossa realidade para que ele nos ajude a melhorar a vida de todos. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Olha, eu não tomava água, agora eu tomo. Eu ficava impaciente se meus filhos me chamavam de madrugada, agora eu não fico. Eu não lia, agora eu leio 5 páginas por dia, 10 páginas por dia. Eu não fazia oração, agora eu me pego rezando, de repente olhando o céu, contemplando o céu e fazendo uma oração. Eu não fazia um exame de consciência ao deitar, agora eu faço. Percebam, nós estamos exercitando a nossa inteligência, estamos voltando a usar algo que é nosso, mas que ao viver no automático não estávamos conseguindo. E o ritmo da vida estava o quê? Num ritmo de um barco à deriva. Um barco à deriva. Então a gente está pegando cada um seu barquinho, estamos entendendo ali que existe uma bússola, existe um caminho, e aí estamos todos virando para o mesmo alvo. E já que fomos feitos para o alto mar, com coragem, nós vamos levando o nosso barco direcionados, orientados. Não é desorientado. Não é na força, na marra.
é com amor, com inteligência, com paciência, com constância. Entramos no ponto 4. Isso nós estamos ainda falando só sobre nós, individualmente. Ponto 4, constância. Dentro de constância, eu anotei 3 coisas que eu quero que vocês anotem aí também. Que eu quero que vocês colhem, sei lá, no espelho, na porta do guarda-roupa, dentro do planner de vocês, onde vocês estiverem para sempre olhar e lembrar. Dentro de constância, o que acontece com a constância? O que acontece é que nós geralmente somos constantes nos vícios e nas nossas fraquezas e nas nossas más inclinações e pouco constantes nas nossas virtudes. É difícil ser virtuoso. Ainda mais quando colocam a virtude como algo assim, é algo para se vangloriar. Eu vou dizer aqui uma coisa para você. A virtude, ela só é virtuosa se voluntária. Caso contrário, é só vaidade vestida de virtude. Então, se eu me visto para aparentar uma mulher virtuosa, eu já perdi ali todo e qualquer bem que a minha roupa possa estar entregando. Ah, mas eu estou muito composta. Está se envaidecendo disso? Sim. Não tem bem algum que você está fazendo. Ah, mas eu sou muito virtuosa porque eu cozinho muito bem. Dá um prato de comida para quem passa na rua e pede para você? Não. Então é só vaidade. Sabe por quê? A virtude, ela mora no voluntariado. É muito difícil para mim aprender a me silenciar. Estou dando um exemplo. É difícil silenciar, muito difícil silenciar. E então eu consigo me silenciar e escutar alguém falar ali por 5 minutos, algo que eu nem estava interessada, na forja. Ali eu percebo, para mim, uma virtude. Estou aprendendo a ouvir. E há tesouros que eu só encontrarei quando eu aprender a ouvir as pessoas. Começo a aprender a ouvir ao invés de falar. E ali eu começo a perceber que tem um tesouro escondido no falar do outro. Então a virtude, ela só é virtuosa se voluntária. Eu acho que está nesse livro, aqui ó, nesse livro aqui ó. Chama A Virtude. A Virtude de Francisco Fausto, tá? É maravilhoso. Então anotem aí. Depois da virtude voluntária, tá? Virtude voluntária, aquela virtude que eu me impaciento com o jeito do meu marido mastigar. Estou dando um exemplo. Mas, em alguns momentos eu faço o quê? Eu ponho uma musiquinha, né, ponho uma musiquinha no ambiente, eu me levanto, vou buscar outra coisa, eu falo alguma coisa com ele, eu vou me completando do todo, ao invés de colocar os meus olhos em cima só daquilo que me incomoda. Porque nós começamos a olhar para um problema com uma lente de aumento. E algo que era pequeno e simples se transforma numa máquina de discórdias. E aí ele mastigar vira um problema, e aí o jeito dele pegar o garfo vira um problema, e aí o jeito dele sentar à mesa vira um problema, e aí o jeito dele engolir, tomar água vira um problema, tudo vira um problema. Desproporcional, porque quem está desproporcional sou eu. Porque eu estou destemperada, porque eu estou desordenada. E o desordenamento interior reflete na desordem exterior, e vice-versa. Um ambiente ordenado traz paz. Um ambiente desordenado traz insegurança, medo, nervoso, irritabilidade para nós, para as crianças, para os maridos, no ambiente de trabalho. O mesmo se dá lá de dentro. Se eu estou desordenada, se há uma desordem interior, não há virtude na desordem. Por isso que eu digo aquilo, não há ordem, não há virtude sem ordem. Não há virtude sem ordem, não há possibilidade de virtude tão virtuosa, menina. Olha, tão virtuosa, uma gracinha, você precisa de ver como que ela lê. Sim, isso é conhecimento. Mas
como ela usa esse conhecimento. Entendem? Quanto ela usa esse conhecimento? Eu não sei. Outra coisa. Vamos para os sacrifícios invisíveis. Eu falo que sacrifícios invisíveis, talvez, para mim. Eu não sei se pelo meu temperamento colérico ou se nós, mulheres atuais, que fomos criadas para ser amadas, não sabemos amar, fomos criadas para ser servidas e não para servir, fomos criadas para ser atendidas e não para atender. É uma geração inteira, assim. Então estávamos lá, solteiras, plenas, com o mundo aos nossos pés, todas as possibilidades. Casamos. E aí? E aí a coisa começa a mudar de figura. Porque agora, uma pessoa, né, o meu marido, com outros costumes, outra criação, outras formas de ver a vida, eu tenho um temperamento, ele tem outro, eu tenho uma linguagem do amor, ele tem outra, eu fui criada numa família, ele em outra, eu tenho uma relação com a minha religião, ele em outra, ele outra, eu tenho uma forma de pensar um dia em educar nossos filhos, né? Isso pensando assim, acabei de casar, não tenho filhos. Uma forma de educar ele outra. E às vezes vem aí uma pessoa que já tem um filho de casa, e aí o outro quer que seja educado de outra maneira, e não existe diálogo. Por quê? Porque hoje as pessoas não se sacrificam mais pelo amor. Eu quero ser atendida, eu não quero atender. Eu quero ser ouvida, eu não quero ouvir. Eu quero falar e não silenciar. Eu quero ofender, mas eu não quero ser ofendida. Eu quero que façam por mim, mas eu não quero fazer. E isso vai matando os sacrifícios diários, porque isso vai enrijecendo o nosso coração. Isso vai fazendo do nosso coração uma pedra. E nós vamos perdendo a nossa feminilidade. O tom de voz já é ríspido, ácido, chulo. Não tem carinho. Não tem um ponderar. Não tem uma batida. Sabe o ritmo da vida? Já não está mais ritmado no coração. O coração bate num ritmo e a boca em outro. Então, nós abrimos a boca, ao invés de abrirmos a nossa boca para abençoar a nossa vida, abrimos a nossa boca para jorrar palavras de maldição. Eu detesto a minha vida, eu odeio essa realidade, eu não suporto ter que cozinhar, eu odeio ter que dobrar a roupa, eu não suporto levantar de madrugada, eu não aguento meu marido, eu detesto o meu trabalho, eu não suporto o fulano que fica pendurado lá na igreja para se aparecer no altar, eu não aguento, nananã. E ali isso vai deixando o nosso coração podre. E nós vamos matando a nossa alma. Sabe por quê? Porque no sacrifício diário, invisível, como diz o Pedro Augusto, eu acho que a frase dele acho que é algo assim, ele falou num curso, os sacrifícios, acho que é os sacrifícios invisíveis, gente, alguma coisa assim. Então, nos sacrifícios invisíveis do dia a dia, que nós encontramos nas nossas obras, um tesouro admirável de possibilidades de encontro com Deus. Aquela fralda que você acabou de trocar e o bebê amamentou de madrugada, colocou seu filho no berço, acabou de trocar a fralda, amamentou, tá frio, você quer descansar, cansada, pôs o bebê no berço. Ele suja a fralda. Ele regurgita no berço. O outro filho chama do outro quarto. O marido tem uma dor de cabeça. Você bate em algum canto, derruba alguma coisa, faz barulho, a criança acorda. Os sacrifícios invisíveis. São eles que nos levam para mais perto de Deus. A nossa vida é um tesouro admirável. É um tesouro, presta atenção nisso. A nossa vida é um tesouro admirável de possibilidades de encontros com Deus. Naquela louça que eu lavo, naquele emprego que eu dou,
Ai, eu não vou. Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu não sei delegar. Aí fica nervosa, irritada, dando coice no mundo inteiro. Porque quer fazer tudo e quer mostrar para o mundo que você dá conta, bater no peito, Carlão da padaria. E daí? Quem está sofrendo é você. Para que isso? Delegue. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Senso de proporção. Eu consigo ir até aqui, daqui para frente eu não consigo mais. Eu preciso do quê? Eu preciso de ajuda. E ali nos sacrifícios invisíveis, eu abandono os meus achismos de merecimento. Ah, mas eu mereço ser feliz. Eu mereço mais do que isso. Ninguém reconhece o que eu faço. Mas Deus reconhece. Porque se nós pararmos para pensar, é só burrice pensar assim. É falta do uso da inteligência. Sabe por quê? Porque se nós já sabemos que os nossos sacrifícios invisíveis diários nos levam para mais perto de Deus, nos gera um tesouro admirável de possibilidades, de proximidade, de encontro com Deus. Eu não preciso merecer mais nada. Já está pago. Porque naquele sacrifício eu encontro Deus. Entendem? Eu quero que vocês entendam isso. Ah, mas eu mereço o reconhecimento porque eu levanto de madrugada para ajudar meu filho. Mas é um encontro com Deus marcado no quarto do seu filho. Eu tenho que levantar mais cedo que todo mundo para pôr a mesa do café da manhã. É um encontro com Deus, marcado na mesa do café da manhã. Sacrifícios invisíveis que nos permitem uma obra todos os dias, sendo que um dia é muita coisa. Todos os dias com possibilidades, um tesouro admirável de possibilidades de encontro com Deus. Então eu abandono os meus achismos de merecimento. Por quê? Porque o meu sacrifício é um encontro com Deus, não é mais um sacrifício, é um encontro. Então nós começamos a praticar um gotejamento de bem na nossa vida. Melhoramos o nosso agir, elevamos as nossas ações, ficamos melhores. Melhoramos o nosso pedaço de mundo. As coisas vão acontecendo. Não porque eu atraio com o meu pensamento, mas porque eu ajo bem. E ao agir bem, as coisas começam a tomar o seu devido lugar. Isso eu estou falando para nós mulheres de modo geral. Gotejamento de bem. Não cheguei ainda na parte, né, do casamento, matrimônio e especificamente dos filhos. E o quinto ponto, que eu não poderia sair dessa aula hoje, é o nosso último ponto. Eu estou dentro do limite do que eu combinei com vocês de tempo, para não tomar muito tempo de vocês durante as aulas, que é o volume do que eu faço. Ninguém fica bom sendo escasso. As coisas levam tempo. Eu preciso ter zelo no persistir. Zelo no persistir. Eu vou cuidar da minha persistência. Eu vou cuidar da minha constância. Eu vou cuidar do quanto eu estou fazendo aquilo. Porque ninguém fica bom sendo escasso. Não adianta eu comprar os livros, eu preciso lê-los. E não adianta eu querer ler todos ao mesmo tempo, eu não vou entendê-los. Eu preciso me organizar. Não há virtude sem ordem, então eu me ordeno melhor. E ali, naquele momento da leitura, eu vou estar ali para quê? Que a gente falou lá no começo, com foco naquilo. E a minha leitura vai me servir de algo, não é por vaidade. Ah, eu leio tal coisa, não. Peraí, deixa eu pegar esse livro aqui. O que esse livro aqui pode me trazer? Olha, dá para eu fazer isso, 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 dá para eu ensinar isso aqui, dá para eu ser melhor nisso, dá para eu... Isso aqui cabe na minha vida, dá certo. E eu faço de novo, e eu leio mais 5 páginas, e eu me cuido melhor, e eu tomo a minha água, e eu tomo um sol de manhã ao amanhecer, e eu levanto mais cedo, arrumo aquela mesa de café da manhã, pego uma florzinha que eu tenha na minha horta, no meu jardim, coloco ali no pé da santinha, faço um agrado na mesa do café da manhã, ponho um bilhetinho na mesa da família, contemplo o céu, faço uma oração,
Então eu começo um ordenamento do meu lar. Por quê? A ordem exterior do meu lar começou dentro, no meu ordenamento interior. Quando eu me cuidei. Quando eu li coisas melhores. Quando eu parei de estar tão preocupada em estar atualizada nas conversas de WhatsApp. Quando eu deixei de seguir pessoas que não me acrescentam, que só me pioram. Quando eu deixei de achar que, eu sou melhor dentre as piores, não tô tão ruim assim, tá péssimo. Porque ser melhor dentre os piores é mediocridade. Então, o que me adianta ser a melhor dentre as piores? Eu quero me inspirar nas melhores. Eu não quero ser a melhor dentre as piores. Eu quero me inspirar em pessoas melhores. Em encontros, alguns encontros nos elevam. Então, em encontros com pessoas que me levam para mais perto de Deus, para mais perto do meu objetivo, que é ser melhor como filha, é parar de reclamar, é parar de murmurar. Sabe, gente, a providência, ela age quando a gente se dispõe. A providência, ela só age se a gente se dispõe a algo. Então, vou me dispor aqui a não reclamar. E aí eu vou praticar o volume daquilo. No começo vai ser difícil demais, mas depois as coisas vão tomando um certo caminho. Porque Deus também, a gente age, olha, nós agimos no previsível. E Deus age no imprevisível. Então, quando nós nos dispomos a fazer algo de forma consciente, por isso e constante, porque o inconstante, ele é uma máquina de produzir frustrações e fracassos para a própria vida e para a vida dos outros. Seu pedaço de mundo todinho é tocado por isso. Então, Andressa, mas eu não tenho tempo. Tem, gata, tem. Minuto heróico, bota lá, São José Maria Escrivá, coloca o seu despertador meia hora mais cedo, levanta, faz assim, ó, um negocinho assim no cabelo, põe um prezinho, faz uma maquiagem, ó, um blush, um rímel, um gloss, qualquer coisa. Passa um brilhinho na unha, ó, não tive tempo de fazer a unha essa semana, mas tá aqui, tá com uma basezinha, ó, você lixa, põe um brinco, passa perfume, anda na sua casa, conversa com as plantas, eu converso. Porque você vai trocando um hábito pelo outro. Eu paro de reclamar por ter que fazer o café da manhã e começo a conversar. Ai, que delícia esse cheiro de café sendo coado. Obrigada, meu Deus, porque eu posso sentir esse cheiro. Ai, que delícia esticar essa toalha limpinha. Olha só, fui eu que lavei. Quando nós começamos a entender o valor do que nós fazemos, isso eu estou falando dos sacrifícios invisíveis. Nós começamos a perceber que todos eles são possibilidades de encontros com Deus. E se são possibilidades de encontro com Deus, já não é mais um sacrifício. É uma graça. Santa Teresinha sempre disse o seguinte: se você tiver que escolher algo, escolha tudo. Então, Andressa, dos 5 pontos, qual você acha que eu devo escolher? Escolha tudo. Escolha os 5. Escolha compreender que faça menos, porém melhor. Não é fazer menos pelos outros, é fazer uma coisa de cada vez. Escolha também entender que o tempo é cada vez menor. Então, que um banho de 5 minutos, até o próprio banho, pode ser um momento de bênção. Aquela água caindo, de renovação de energia ali. Aquela água me limpando, saio dali com um pensamento mais tranquilo. Nosso cérebro é ativado pela água quando cai na cabeça, né? Então, nós conseguimos organizar nossos pensamentos. A nossa inteligência passiva muitas vezes brilha, meu Deus, tive um insight no banho. Não é um insight, minha querida. Não é, gata, não é, gata. Isso é a inteligência passiva te entregando respostas. Porque em algum momento você estava atenta, pegou uma informação, mas não captou. Estava atenta mais ou menos. Atenta, porém não tanto. Captou uma informação, mas não entendeu. E no momento onde você está colocando as coisas no lugar, a casa em ordem, a casa arrumada, então tudo vai tomando o seu devido lugar. E por falar em casa arrumada, para finalizar, eu vou abrir aqui rapidinho. Just a moment, please. All English, hein, mulherada? Gato.
Vamos lá, meninas. Peraí, casa arrumada. Deixa eu abrir. Eu tinha deixado aberto aqui, não sei, fechou. Mas não tem problema, a gente abre de novo. Tem um trechinho do... Você estava fazendo parte do grupo do WhatsApp, meninas? Porque foi o áudio 1. Mas vai que você não estava, né? Eu vou ler para você. Se você não estiver participando do grupo do WhatsApp, não participou, eu mandei alguns áudios lá, e o primeiro foi Casa Arrumada, de Carlos Drummond de Andrade, mas se você não estava lá, eu vou ler para você aqui agora, para nós finalizarmos a nossa aula 1. Eu sempre me emociono com esse poema, porque ele colocou muita coisa no lugar, na minha cabeça, sobre as coisas. Vocês vão perceber, deixa eu falar aqui, daí eu faço o meu comentário final. Casa arrumada é assim: um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa para mim tem que ser casa e não um centro cirúrgico, nem um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não. Eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo: aqui tem vida. Casa com vida para mim é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, tá na cara que é uma casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com vida para mim tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde, tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. Aqui está sempre pronta para os amigos, filhos, netos e vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Esse poema é de Carlos Drummond de Andrade. E caso você não conheça ainda, vale a pena ler e reler, porque eu consegui perceber justamente esse movimento da casa, da minha casa. Eu que sempre queria tudo no lugar, tudo perfeitamente, milimetricamente organizado, ordenado. Eu comecei a perceber que, de repente, também, se a vela que estava aqui, a hora que eu vim, não tinha vela, mas tem um brinquedinho de um dos meus filhos. O livro que estava aqui, quando eu vim pegar, alguém já pegou e foi ler. É um movimento. Veja, a vida acontecendo. A vida tem um movimento. Nós, mães, temos um balançar. Nós, mulheres, temos uma cadência, um ritmo, um gingado, uma batida do coração que dá o ritmo, o tom, a cor, o cheiro e o sabor da vida, da nossa casa. Então, ao cuidar bem de nós mesmos, ao cuidar bem do meu lado de dentro, ao saber viver bem, ao entender que eu preciso organizar a minha casa aqui dentro também, para que aqui fora eu compreenda esse movimento da minha casa, para que eu reconheça nas pessoas que vivem, eu reconheça um pouco de mim nos meus filhos, eu reconheça que tem algo de mim no meu marido, eu reconheça que tem algo de mim no meu lar, eu reconheça que tem algo de mim nos meus pais, nos meus amigos, no meu ambiente de trabalho. Eu percebo que tem um rastro meu sendo deixado por onde eu passo, através do meu balançar, o balançar dos meus passos, o balançar das minhas escolhas, o balançar da minha vida, a minha pequena vida, pequena, deixando um rastro que melhora a vida de todos. Deus nos ajude. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.